Olá, boa noite. Começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. O secretário de Saúde anuncia novas medidas restritivas para conter o avanço do coronavírus no Maranhão. O governo suspende eventos e anuncia novos leitos para a Covid-19. Pacientes oncológicos e que fazem hemodiálise vão ter prioridade em nova fase de vacinação no estado. E ainda, pacientes de Manaus que faziam tratamento no Hospital Universitário recebem alta e agradecem à equipe de saúde. O Jornal da Difusora já está no ar. E a gente começa a edição de hoje atualizando os números da Covid-19 aqui no estado, dados que foram divulgados agora há pouco pela Secretaria de Estado da Saúde, já aqui para a gente no telão. Número total de casos confirmados desde o início da pandemia até agora, chegando a 205.621. Número de novos casos nas últimas 24 horas, 140. Esse número aqui geralmente costuma ser menor na segunda-feira, depois vai aumentando durante a semana. Temos no momento 6.648 pessoas em tratamento contra a doença em casa ou então em hospitais. Temos também o número de recuperados, chegando a 194.320, o número de mortes chegando a 4.653. 4 mortes registradas pela doença somente nas últimas 24 horas. E com o aumento de casos da doença, também aumenta a taxa de ocupação de leitos de UTI também no Maranhão. Também temos os dados aqui, ocupação de leitos de UTI somente aqui na capital, chegando a 82,88%. Esse número era menor ontem. Mesma coisa em Imperatriz, chegando a 93,75%. Nas demais regiões do estado, a taxa de ocupação chega a 33,78%. E o Sindicato dos Estabelecimentos de Saúde informou que a rede particular de saúde em Imperatriz está com ocupação máxima nos leitos de UTI exclusivos para pacientes diagnosticados com a doença. A cidade tem 2 unidades de referência e dispõe de 36 leitos de UTI nos hospitais da Unimed e Santa Mônica, que já avaliam aumentar a capacidade de acordo com o avanço do vírus nos próximos dias. Nos leitos clínicos, a taxa de ocupação varia entre 70% e 78%. E por causa dessa situação de aumento de casos da doença de leitos de UTI, o governo do estado anunciou hoje a adoção de medidas restritivas para conter o avanço da doença. Acompanhe na reportagem de Geice Gomes. A taxa de ocupação alcançou a marca de 81% nos leitos de UTI e 73% nos leitos clínicos na Grande Ilha. A estimativa é que o índice continue crescendo. Somente nas últimas 24 horas, 51 novos casos foram diagnosticados na capital maranhense. A Secretaria de Estado da Saúde atribui o aumento do número de casos às aglomerações registradas nas festas de fim de ano. A situação no restante do Maranhão também é preocupante. Imperatriz, Balsas, Santa Inês e Pinheiro estão entre as cidades com índices crescentes do número de infectados. Com muita tristeza que a gente diz isso, mas tem de servir como aviso para a sociedade. Se a gente não se cuidar, se a gente continuar agindo como se a doença não existisse mais, a gente vai continuar tendo um número de óbitos muito elevado em razão dessa doença. Dessa vez, de pessoas jovens, sem comorbidade, que tem ficado muito grave. Para evitar um colapso na rede pública de saúde, o secretário Carlos Lula anunciou medidas emergenciais. Bares e restaurantes poderão continuar funcionando e também não há a previsão de um novo lockdown. Mas a portaria 55, que permitia a realização de eventos com até 150 pessoas, foi suspensa. Com isso, festas de pequeno porte estão proibidas pelos próximos 14 dias. Na Grande Ilha, o Hospital Carlos Macieira deve voltar a ser exclusivo para casos de Covid-19. As UPAs do Vinhais e do Parque Vitória passam a atender exclusivamente casos de suspeita de Covid. Pacientes com sintomas de outras doenças devem ser atendidos nas UPAs do Bacanga, Araçagi e Policlínica Quatraque SPA. As UPAs da Cidade Operária e de Passo do Lumiar permanecem com atendimento misto.
Cirurgias eletivas e metade das consultas ambulatoriais serão adiadas para diminuir o número de pessoas circulando nos hospitais. E novos leitos destinados a pacientes com Covid devem ser disponibilizados nos próximos dias. A gente inaugura 11 novos leitos de UTI amanhã em Imperatriz, no Hospital Macro-Regional, que vão ser voltados também para a Covid-19 nesse momento. A gente inaugura no dia 1º 50 leitos no Hospital Aquiles Lisboa, lá na Vila Nova, maior que o Hospital da Mulher, né? A gente ganha, na verdade, um novo hospital. As vacinações são o início de um caminho de esperança para que o Estado consiga voltar à situação de normalidade. O Maranhão já recebeu 2 tipos de vacina do Ministério da Saúde. A primeira a chegar foi a Coronavac, a outra é a AstraZeneca. O quantitativo é suficiente para imunizar 126.723 pessoas. Há a previsão também de chegada de outras 20 mil doses da Coronavac no estado. As doses estão sendo distribuídas para os municípios, que só receberão novos lotes quando informarem utilização de pelo menos 70% das que já foram entregues. 27 prefeituras já entregaram os relatórios comprovando o alcance do índice estipulado e devem ter o estoque reposto. Então, até agora, tivemos 21 mil doses aplicadas no estado e 27 municípios já notificaram ter 70% ou mais das doses. Essas vacinas começam a ser entregues hoje à tarde. O estado também já se preparou para o início da aplicação da segunda dose para pacientes vacinados com Coronavac. A previsão é que as doses já comecem a ser aplicadas na próxima semana. Além dos profissionais da área da saúde, indígenas e idosos institucionalizados, o estado ampliou o público-alvo para pacientes em tratamento com hemodiálise, radioterapia e quimioterapia. Por decisão da CIB, além dos profissionais de saúde, também pacientes em diálise, pacientes oncológicos que estejam fazendo quimioterapia ou radioterapia. No caso desses pacientes, eles vão precisar de autorização médica, tá? Se o paciente estiver muito debilitado, ele não tem condição de ser vacinado. Não só essa vacina, muitas vezes qualquer vacina ele não pode tomar. E aí fica facultado aos municípios realizarem a vacinação já desses pacientes. Por quê? Porque são pacientes em estágio de debilidade, mas ao mesmo tempo pacientes que estão o tempo todo em unidade hospitalar. E a gente segue acompanhando, e outra medida do governo do Maranhão foi o cancelamento oficial da programação de carnaval e a proibição de festas públicas ou particulares. O Ministério Público vai fiscalizar para verificar se o decreto do Estado está sendo ou não cumprido. Fiscalizações já estão em andamento. Não é para ter festa de carnaval e nem no período que antecede as festividades, nas principais avenidas ou em bairros. A ordem é não aglomerar de jeito nenhum. Janeiro é o mês do pré-carnaval e por isso as fiscalizações já começaram. Elas são feitas pelas polícias civil e militar, corpo de bombeiros e acompanhadas pelo Ministério Público do Maranhão. O promotor Reinaldo Campos faz parte da equipe de fiscalização. 7 locais de festa foram fiscalizados. Fomos ao local de um evento e conseguimos, através do diálogo, interditar, impedir que acontecesse aquele evento, no sábado, no dia 22. No domingo, eu e o colega Cláudio Guimarães, através de contatos telefônicos, tivemos a grata surpresa de contactarmos com empresários que iam realizar o evento no domingo e eles, de forma consciente e usando bom senso, concordaram em não realizar o evento. As ações estão em andamento após a recomendação do Ministério Público. Tem sido um planejamento conjunto, uma união de esforços no sentido de adotar todas as medidas administrativas e judiciais necessárias para impedir a ocorrência de aglomerações e realização de eventos públicos ou privados no período carnavalesco. É importante que a gente possa fazer a prevenção para que a gente não tenha uma situação como infelizmente aconteceu, por exemplo, no Amazonas. Com todo o trabalho, é necessário que a população faça sua parte. A gente espera que em breve a gente já esteja aí livre dessa pandemia e aí sim a gente vai ter vários motivos para comemorar e de fato toda comemoração será bem-vinda. Mas por hora não, por hora é o momento da gente ter maturidade, da gente preservar a si e as pessoas que a gente ama.
É verdade. Agora um rápido intervalo e daqui a pouco vacinas da AstraZeneca já estão sendo distribuídas para o interior. E ainda pacientes transferidos de Manaus já receberam alta. 6 já voltaram para casa. Até já. Estamos de volta com o Jornal da Difusora e você viu no bloco anterior que o governo do estado anunciou a partir de hoje novas medidas para a contenção da pandemia da Covid-19, incluindo a proibição de festas de pequeno porte. Agora há pouco, enquanto começávamos o jornal, o secretário de Saúde, Carlos Lula, fez esse post em uma rede social, dizendo que, diante das manifestações de segmento de eventos, resolveu, por hora, não adotar medidas de suspensão de pequenos eventos que se iniciaria amanhã, dia 26. Dialogaremos com os envolvidos e o Ministério Público ao longo da semana para deliberar sobre o assunto. Tá? Então, a atualização com relação a esse caso, as festas de pequeno porte aqui no Maranhão. E hoje começaram a ser distribuídas para o interior do estado as vacinas do laboratório AstraZeneca. Parte do imunizante foi levado pelo helicóptero do Centro Tático Aéreo aqui de São Luís para o sul do estado. Lembrando que os municípios do interior vão receber novas vacinas depois da comprovação de que mais de 70% da primeira remessa da Coronavac, portanto, já foi utilizada. E em Imperatriz, por enquanto, somente profissionais da saúde foram imunizados. O município aguarda a chegada de novas doses. As informações com Marcelo Júnior. E a cidade de Imperatriz aguarda com muita expectativa a chegada de mais doses das vacinas contra a Covid-19. Na semana passada, o município recebeu cerca de 3.500 doses da vacina Coronavac. E agora, com a vinda da vacina de Oxford, o município deverá ser contemplado com cerca de 2.591 doses. Até agora, estão sendo vacinados os profissionais da saúde da linha de frente ao combate ao coronavírus. E cerca de 1.534 profissionais já foram vacinados. E o Hospital Universitário da UFMA, aqui em São Luís, já começou a liberar pacientes transferidos após a crise de falta de oxigênio nos hospitais de Manaus. Ao todo, 15 dos 39 pacientes transferidos de Manaus com Covid-19 já receberam alta hospitalar e 6 já voltaram para casa. 11 seguem internados em uma enfermaria e 8 em uma UTI do Hospital Universitário, destinadas a pacientes com coronavírus. Um homem de 36 anos, que também estava entre os que precisaram ser transferidos, morreu na semana passada. Os pacientes chegaram a São Luís no último dia 15 de janeiro, após a crise provocada pela falta de oxigênio nos hospitais de Manaus. Cerca de 100 profissionais do HU foram mobilizados. Quem venceu a doença e as dificuldades de atendimento agradeceu as oportunidades que encontraram por aqui. Só gratidão, eu só agradecer primeiramente ao nosso Deus, pelo dom da vida, e a experiência foi surreal. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por essa oportunidade de ter vindo aqui para essa terra maravilhosa e ser muito bem acolhido. Eu quero agradecer do fundo do meu coração por ter sido acolhido aqui no Hospital de São Luís. E eu passei, gostei muito do passeio e só agradecer. Legal, né? Nas redes sociais, o governador Flávio Dino anunciou hoje o nome do jornalista Ricardo Capelli como novo secretário de comunicação do governo do estado. Na postagem, o governador também anunciou que a Secretaria de Representação em Brasília perde condição de Secretaria de Estado e passa a ser subordinada à pasta da comunicação. Você confere agora o nosso Giro de Notícias. Foi preso em Amarante do Maranhão com apoio de policiais civis aqui da cidade de Imperatriz, o homem suspeito de ter atirado e matado uma família.
crime ocorrido na zona rural de Amarante do Maranhão no dia 28 de dezembro. O casal e um bebê de 1 ano de idade trafegavam montados em um burro quando foram atingidos por um único tiro de espingarda. Segundo a polícia, o autor do crime, dias atrás, teria se envolvido em um roubo a gado com a participação de uma das vítimas. Se desentenderam e, com medo de ser delatado, acabou armando esta emboscada. Ele está agora preso e já à disposição da justiça. Aqui em Caxias, a Polícia Militar realizava rondas pelo bairro Luísa Queiroz na noite de ontem, quando se deparou com um homem agindo suspeito. Ele trafegava pelas vias do bairro. Foi dada a ordem de parada, foi feita uma revista no veículo e localizado uma arma calibre 380 e 10 munições. O homem e a arma foram apresentadas no 1º Distrito Policial da cidade para as providências cabíveis. Segundo o comando da Polícia Militar, com esta arma, totaliza 18 armas apreendidas somente neste mês de janeiro. 129.847 candidatos deixaram de realizar as provas do Exame Nacional do Ensino Médio neste domingo no Maranhão. Segundo o Ministério da Educação, os índices ficaram bem próximos da média nacional e foram superiores ao primeiro dia de realização do exame. Para quem não conseguiu realizar a prova por conta de falta de infraestrutura dos locais ou lotação das salas, o prazo para o pedido de recursos começou nesta segunda-feira e termina na próxima sexta-feira. O resultado dos recursos sai no dia 12 de fevereiro. A reaplicação das provas acontece nos dias 23 e 24 de fevereiro. Para os candidatos infectados com coronavírus ou outras doenças, eles precisam entrar no sistema e apresentar laudos médicos que comprovem a infecção. Agora mais um intervalo. Daqui a pouco, os cuidados com os raios no período chuvoso, que está só começando. Até já. Estamos de volta e com a chegada do período de chuva aparece também uma outra preocupação, o risco de acidentes envolvendo raios, que devem ocorrer em grande incidência esse ano. As nuvens carregadas no céu indicam que a qualquer momento uma tempestade pode cair. Janeiro é o mês em que as chuvas se intensificam na capital maranhense, principalmente com a ocorrência de raios. Por esta razão, todo cuidado é pouco. Durante um temporal, procure se abrigar em locais cobertos. Uma descarga atmosférica, não temos como precisar a quantidade da corrente elétrica. Então, o correto é procurar sempre locais como abrigos e não ficar em locais abertos. Evitar ficar embaixo das estruturas dos postes, pois pode haver acidentes com os cabos. Conforme as dicas desse técnico de segurança, alguns comportamentos devem ser evitados durante as tempestades, como forma de não ocasionar acidentes, principalmente com danos graves. Evitar fazer manutenções em telhados quando estiver em períodos de chuva, pois pode haver o risco das descargas atmosféricas atingir a pessoa que esteja ali realizando esse tipo de manutenção. Ao fazer as manutenções nos eletrodomésticos na residência, evitar deixar conectada a tomada durante esse período das descargas atmosféricas, pois é um risco em potencial, além de poder provocar um curto-circuito, pode ter um choque. Ainda de acordo com especialistas, nessa época do ano é preciso evitar o uso do aparelho celular enquanto carrega. Essa conduta é perigosa, principalmente se estiver chovendo, com a presença de descargas atmosféricas. Desde esse momento que você tem um contato com esse equipamento conectado à tomada, ainda mais quando estiver em período de chuva. Pode ocorrer uma descarga atmosférica e essa corrente vinha através do condutor de energia elétrica e acabar provocando um acidente de grande proporção dentro da residência. Pois é, o período de chuva só começando, hein? As reportagens dessa edição, você sabe que pode rever no portal Em610. Vá também nas redes sociais da TV Difusora e interaja com a gente. O Jornal da Difusora de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, pela companhia. Boa noite e até amanhã.